Mantido pela família e amigos, o Instituto Chão Caipira disponibiliza gratuitamente online milhares de fotos, milhares de páginas de textos e centenas de horas de vídeo. E para que o sonho do João Rural continue vivo, precisamos de você. Doe agora. www.benfeitoria.com/Chão Caipira. Eu acho que a coisa importante hoje é vocês, jornalistas, que fazem isso e vão contar para todo mundo. João Evangelista de Faria, o jornalista João Rural. Depois disso, João Evangelista de Faria se transformou em João Rural. Fotógrafo, jornalista, cinegrafista. As velhas amigas de guerra ficam numa estante da casa, perto do arquivo de fotos. São 40 anos de trabalho, comemorados com o lançamento de Retratos de um Povo, de um Lugar. E aí você vê que tem muita coisa para você resgatar, né? Para você colocar a público e que ainda estão vivas, entendeu? Olha, o foco maior do livro, na realidade, Retrato de um Povo, de um Lugar, ele diz exatamente isso, é o retrato do povo, né? O pesquisador João Rural veio de Fusca, de Paraibuna, apresentar a mesa do Vale do Paraíba. Depois que ele voltou na faculdade, ele ficou se ligando muito a Paraibuna, né, que ele gostava demais. E ele começou a fazer um trabalho de divulgar a cidade, divulgar as coisas da cidade, a história da cidade, as festas da cidade, né? Magiando Paraíba, subindo contra a corrente, na serra quebra cangalha, lá deixei a minha gente. Alto Vale do Paraíba, o seu povo viva cantar, canto a fé, canto a esperança da gente do meu lugar. Magiando Paraíba, subindo contra a corrente, na serra quebra cangalha, lá deixei a minha gente. Alto Vale do Paraíba, o seu povo viva cantar, canto a fé, canto a esperança da gente do meu lugar. Foi enterrado hoje à tarde em Paraibuna o corpo do pesquisador de culinária João Rural. O João tinha 64 anos, ele era jornalista, historiador e apaixonado por culinária. Durante mais de 30 anos, ele fez pesquisas sobre a cozinha caipira do Vale do Paraíba. Lutava contra uma leucemia, morreu essa madrugada depois de uma parada cardíaca. A tristeza da despedida se misturou à alegria das lembranças da convivência com o culinarista e historiador João Rural. Eu morei na casa dele lá, eu brincava muito com ele, carregava ele de a cavalo.
João nasceu em 1951 na zona rural daqui de Paraibuna. De acordo com os familiares, desde jovem ele mostrava o amor pelas raízes caipiras. Mas foi na década de 70, quando ele foi estudar turismo e fotografia em São Paulo, que a paixão virou profissão. Depois de 4 anos de curso, João voltou à terra natal e se dedicou a eternizar as riquezas culturais do Vale do Paraíba. João fez uma contribuição valiosa para a região. Ao todo, ele deixou 20 obras, entre guias turísticos, livretos e livros. Um deles, Retrato de um Povo de um Lugar, é fruto de 40 anos de trabalho. A obra documenta com fotos a evolução da tradição regional. Já Sabores do Tempo dos Tropeiros reúne 200 receitas típicas desses viajantes que ajudaram a construir a história do Vale do Paraíba. Esta amiga conta que a paixão de João pela preservação da memória era tanta que às vezes ele nem pedia licença para fazer os registros. Na minha casa eu servi café, sentamos em volta da mesa, todo mundo aí, veio o violão, peguei o violão, comecei a cantar, ele gravou tudo, ó. Um mês depois ele trouxe para mim tudo que estava para o João, pelo amor de Deus. E foi bom, porque eu tenho agora gravado uma coisa que eu gravei quando eu tinha o quê? Devia ter uns 30 anos. Tenho gravado até hoje. Tá vendo? Então essas recordações, João, que eu tenho. Muito boa. João era solteiro, mas deixou muitos sobrinhos, inúmeros amigos e 8 irmãos, todos com um grande orgulho dele. Saudade pelo que ele era e pelo que ele fez, né? E como irmão, né, com certeza, né, a gente sente muito, né? Amanhece lá na serra, o sol rompendo a aurora, clareia a mata, ilumina e aquece o coração, renasce a esperança e a fé na natureza. Fui nascida e criada numa fazenda, né? Os meus pais que vieram de Minas, a gente nunca comprou pó de café, então a gente beneficiava o café, a gente já tinha uns pés de café lá na roça e a gente fazia tudo isso lá, socava, primeiro fazia a colheita, que o nome certo mesmo não é colheita, é derriça, vamos derriçar o café hoje, a gente derriçava o café, tirava as folhas, punha no terreiro para secar, aí depois de seco a gente levava para o pilão para poder tirar aquela casquinha. E aí depois ele ia para ser torrado e fazia o pó. Alguém está escutando o cheiro? Quase 40 anos. E a vida toda, eu nunca comprei pó de café. A vida inteira só tomei café assim. E o João Rural sempre falava, eu gosto de vir aqui porque eu gosto de tomar esse café. Às vezes ele até ajudava a socar, sabe, para desestressar. Não, vou pegar para todo mundo.
Só tem uma menina, né? Tá estudando aqui. Tem quantos anos? Mais velho e tendo essas coisas. Dividir, ele bem igualado o sabor do seu bolo. Então, aquele gostinho de bolo, de vó. Isso, sou caipira, pirapora nossa. Tem aqui. A minha mãe dizia, esse é magrelo de cuidado. Mas você viu quantos milímetros para amanhã? Você vai chover? Boa tarde. Boa tarde. Pensa nisso. Depois eu conversar com ele lá. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Ah, mas daí não pode esquecer. O João, como eu nunca é uma pessoa assim difícil de você lidar com ele, né? Mas a gente, como a própria irmã minha fala, né? A gente conheceu o João melhor depois que ele morreu. Eu não sei, assim, eu acho que as pessoas, é como diz, depois que a pessoa morre que o povo valoriza, né? Porque antes ele tinha muita briga, ele batia muita coisa, a cabeça era muito... E ele era muito assim, teimoso, eu acho, daí o pessoal discutia, brigava muito, ele sempre brigava com os prefeitos, com coisa aqui, por causa ele queria fazer as coisas de cultura, não queriam. O sonho dele era que Paraibuna fosse uma coisa cultural, que a gente fala agora está sendo o que ele sonhou, né? Eu, pelo menos, acho isso, não sei a minha visão do que eu vejo. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam mais o que ele fez agora, depois que ele faleceu. Eu convivi com ele desde 86 até quando ele faleceu, né? Um tempo ele morou aqui em casa, né? Nesse escritório, era o esconderijo dele, né? Que ele usava essa sala como escritório. E do lado tinha um quarto onde ele morava, né? Um bom tempo ele morou nesse pedaço. Depois de um tempo ele saiu para outra cidade, foi para trabalhar no fundo do vale, lá em Silveiros, Cunha, naqueles lados lá. Mas depois ele acabou voltando para Paraibuna e voltou a morar aqui, né? E aí eu trouxe o acervo dele todo para cá também, né? Então, mas ele era uma pessoa assim, difícil de você lidar com ele, mas era um cara muito sensível, né? Era assim, exigente, perfeccionista, né? Eu mesmo, né? Mexia com vídeo, edição de vídeo, desde 1982, 83, né? E ele brigava com as pessoas, sabe, muitas vezes, porque o nome de Paraibuna, a tradição, a comida que ele fazia, ele brigava, porque tem que ser assim e vai ser assim. Então muitas pessoas não entendiam isso. Então, para a nossa região e para o Vale Histórico, ele representou muito, sabe? Eu conheço pessoas, amigos dele lá do Vale Histórico, que até hoje não esquecem. Então, ele fala, tudo que a gente é hoje, a gente deve ao João Rural. Porque através dele é que a gente conseguiu seguir no caminho certo. Ele gostava de Paraibuna. É uma coisa que acho que se estendia por Vale todo, né? Por Vale do Paraíba todo. Ele era um cara que amava a região, gostava de tudo, gostava das cidades, conhecia todo mundo. Cada cidade que o João ia, ele sabia de todo mundo, sabia da história da cidade, enfim. Então o João tudo aquilo que parecia ser, não era. Porque pela vida dele, ele tinha tanta coisa para fazer que na véspera dele morrer, ele estava desesperado para fazer coisas. Ele estava muito nervoso, querendo fazer coisas, abrir computador. Parece que ele sabia que o tempo dele estava esgotado. O corpo dele estava entregue, a cabeça dele estava a 1000 por hora, na noite que ele faleceu. Ele tentou ligar para pessoas, tentou mexer no computador, não conseguiu, então... Para mim foi muito assim, coisa, porque não deu tempo dele fazer muita coisa, acho que ele tinha para fazer.
O João Rural foi uma pessoa muito importante para Paraibuna. Pessoa que trabalhou na culinária, pesquisador, ele era da cultura. E às vezes ele, sempre que ele precisava sair aí para o município, até mesmo para aqui mais por perto, Jambeiro, Natividade, Redenção, às vezes ele não encontrava, eu deixava o recado em casa. Aí subia na fosquinha dele, saía para esses mundos aí. Ele trabalhando, né, fazendo as pesquisas. E foi muito importante o João para Paraibuna, embora pouco tempo. Ele tinha que estar mais tempo, tinha que estar aqui com nós, né? Mas infelizmente ele mudou para o andar de cima, né? Como diz a turma. Certamente está lá, eu também acho que está. É. Onde é que nós chegamos aqui? Aqui é um sítio de um amigo meu, Otávio Fonseca, Caipirão da Gema. Acabou a história. Acabou um historiador que lutou muito por Paraibuna, pela cultura e pela culinária. Era bem visto para fora, e ele merecia mesmo ser bem visto, porque ele era um profissional dedicado e fazia bem feito as coisas que ele programava. Esse foi a passagem do João Rural por aqui. Salvou isso, cara. Essa que é a hortelã? Essa que é a hortelã. Ô, João, é precioso. Precioso. Porque tá até protegido aqui, ó. Tem até um... Você conseguiu salvar. Galinha come hortelã? Come. O sol judiou muito. Tem cheio de limão. Tem. Quantas folhinhas dessas nós vamos levar lá pro fogado? Vai lá, tá. Não, dá essa aí, joga fora. Oi? Não joga fora, não? Não. Ah, então vamos guardar ela aí. Raridade. Isso é precioso. Vai, o que vocês quiserem. Pega as folhas maiores, vai. Deixar crescer mais, depois vim buscar uma muda. Não foi falta de água, viu? Não, Ela sentiu mesmo, demais, né? Mesmo. Tá muito seco? Muito. Então com isso aqui já dá pra gente fazer o fogado? Já dá, isso aqui já vai dar pra nós fazer a receita. Magiando o Paraíba, subindo contra a corrente, na serra quebra cangalha, lá deixei a minha gente. E aí quando foi em 63, né, o João teve um problema de doença na perna, né? Nessa época, né, eu já estava fora, eu estava estudando num colégio interno em Taubaté. E ele precisou ser medicado e na época, né, o hospital que tinha mais recursos era o Hospital Santa Isabel, em Taubaté. E ele foi para lá, né? Então ficou mais ou menos quase 1 ano e meio lá internado. E depois, quando ele voltou para Paraibuna, né, quando deu alta, né, ele veio, mas veio com precário aquela situação da perna que ele tinha, né? Mas o João voltando para casa, ele não podia trabalhar na roça, aí ele começou a ficar dentro de casa acompanhando os serviços da mãe, né, as lides da casa, né? E ele se apegou mais à parte de culinária, né? Ele gostava de ajudar na cozinha, de mexer com as coisas. E a minha mãe, claro, gostava porque era uma ajuda importante para ela ali, né, que tomava conta da casa sozinha. Vem manhã, deixa o sol te iluminar, que no solo dessa roça todo amor vai se espalhar. E no bojo da viola a modinha vai se cantar. Veja abelha, veja a flor, sinta o cheiro do jasmim. Um passeio de carroça e o sereno no capim. E a alegria da manhã coisa
Boa tarde, dona Cida. Oi, Clarinha. A senhora já começou a separar as coisas para exposição, né? Já comecei, tem várias coisas aqui. Agora a gente tem que separar exatamente aquilo que está no projeto. Então, vamos lá. Esse daí... Linda essa foto da dona Sofia. Dona Sofia. Aqui é do seu Siqueira novo, aqui é o seu Siqueira mais velho com a banda. Aqui, ó. Que linda essa foto. Essa eu acho que é do João Rural. É do João Rural? É isso mesmo, ó, João Rural. Incrível. Foi no lançamento do livro dele, de poesias, aqui no Salão Paroquial. Os cavalos encilhados pra partir, as mulheres preparam alforje o coração, onde carregar a esperança, onde carregar a dor. O que nos prende ao vale é o amor, é acreditar na sina, crer no que se prometeu, pisar com fé que esse chão é seu. E o Brasil é nosso, e o Brasil é nosso, e o Brasil é nosso, e o Brasil é nosso. Lê, 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 enquanto esse chão é meu, eu vou dançar o catira, que catira é muito bom. Enquanto esse chão é meu, eu vou dançar o catira, que o catira é muito bom. Ele é um artista incrível. Ele também gostava muito de causos, de sabia as histórias da cidade do Vale do Paraíba. E, então, eu acho que o João Rural foi um artista completo. Se vivesse mais 100 anos, ainda teria muito a conhecer a respeito do João. Com certeza. Ele ganhou do Dimas, que trabalhou com ele também e tal. Um outro apelido, o Dimas costuma se referir ao João, não como João Rural, mas como João Plural. Que eu acho que também identifica perfeitamente bem quem ele era. Porque é um cara que fez muitas coisas. Ele fotografava, ele gravava, ele fazia vídeo, ele escrevia, ele diagramava, acompanhava na gráfica, né? Então era o cara completo na mídia. E eu fico até imaginando muitas vezes como é que seria o João hoje na era da internet, né? Da inteligência artificial. Eu tenho certeza absoluta que ele ia estar super antenado com isso tudo e que ele saberia muito bem utilizar isso da melhor forma possível. Ô João, pelo menos a chuva parou agora, hein? A chuva parou, mas caiu uma chuvinha boa, que todo mundo isso tá é bom precisando. pro produtor rural, né? Principalmente quem planta hortaliça, igual esse Aqui pessoal. como é que é? Aqui. Essa feirinha acontece... Que é feirinha toda quarta, sábado e domingo. Sei. Então quem quiser passar de manhã aqui, turista que vai no litoral norte, só passar, encher a cesta e ir embora. E aqui é o mercado, João? E o Mercadão. O que você acha? Que a gente vai... Vamos comprar primeiro, depois nós entra lá. Né? Combinado, então. Vamos lá. Aqui a gente compra sempre, né? O produtor da roça mesmo, né? Sei. Tem verdura, tem tudo, tem ovo, tem tudo, né? O que é isso aqui, João? Isso é espinafre, né? Espinafre? Ah, é? Isso é um espinafre diferente desse aqui, né? Esse é diferente. O que eu conheço é diferente desse aqui. Espinafre japonês que chama? Olha. Mas aqui vamos levar serraia, né? Serraia? Então vamos lá. Vamos levar duas serralhas, né? Porque tem bastante gente para comer, né? Duas serralhas. Duas serralhas, vai aqui. O que é isso aqui? Tomatinho, Toninho? Tomatinho azedo? Ah, isso é bom, hein? Olha só, ele é pequenininho, pequenininho, né? Ele é diferente, né?
É o famoso tomatinho de roça, né? Sei. Azedo. Vamos levar os dois também, né? Deu, João? Eu acho que deu já, né? Já temos aqui a salsinha, cebolinha picada e o hortelã também, que é o ingrediente principal nesse prato. Está aqui também picadinho já. Então agora somos o alho. Agora estamos aqui na cebola. Isso aqui é músculo, tá? Aí nós vamos colocar também a costela. E agora a gente vai pôr o ossobuco, que é essa parte aqui do tutano, que vai dar um sabor diferenciado no fogado também. E aqui, agora a gente coloca a água. E agora aqui deixar cozinhar até soltar todo o osso, ficar bem molinha a carne. Esse aqui vai demorar mais ou menos umas 2, 3 horas aqui. Agora com a cebola bem douradinha que tá, nós vamos adicionar o urucum, né, ou coloral para aqueles que não conhecem. 2 colheres de urucum para ficar bem vermelhinho o molho. Tem mais, né? Nós vamos adicionar esse molho na carne agora. Agora está bem fervido, né? Tá todo aqui dissolvido. E nós vamos acrescentar aqui o hortelã, né, que o hortelã vai dar um toque especial no afogado. E um cheirinho verde, dá um gostinho melhor. Então vamos acertar o sal aqui. Agora deixar aqui por 1 minuto. Agora sim, está pronto o nosso afogado. Toda da comida caipira hoje, que ela vem no mote do preconceito, né? Então muitas coisas são rearrumadas na panela, recolocadas, retemperadas, para se dar um outro foco. Mas na realidade não pode ser isso. Então ela tem que ser respeitada como ela era. Bom, né, o nosso afogado agora pronto, né? Um pouquinho, né, sobre a história do nosso afogado. O afogado, né, ele teve origem onde os senhores, né, os coronéis, usavam as carnes nobres e as carnes inferiores ficavam assim para os empregados, os seus escravos, né, para estarem comendo. E o que sobrava era o quê? Era o osso, era o músculo e era a costela, né, que eram carnes não tão agradáveis, né, ao paladar dos senhores. Então os escravos faziam o quê? Pegavam essas carnes que não eram nobres e colocavam-se na panela, né? E essa carne, né, como não tinha tempero, eles usavam o quê? O urucum, que era de fácil acesso para eles, para dar uma cor na carne, e o hortelã, para dar um sabor na carne. Então essa carne, né, o afogado, essa mais ou menos a história do afogado. E tudo isso, né, todo esse resgate histórico surgiu de onde? Surgiu do João Rural. A comida tem que ficar aqui no fogão para permanecer quente. Tá certo. Essa história de arrumar a mesa, por exemplo, é uma coisa meio mais moderna, né, mais chique. E pro caipira, o moderno e o chique para ele é aqui no fogão, né? Pode comer comida quente, né? Quente. E o fogado, principalmente, tem que estar porque ele tem um segredinho para você comer. Então, o que acontece com o fogado? Você tem que pegar o caldo, né? Você tem que pôr aqui. Aí você tem que pôr farinha.
Tá certo. Que acorde você acha que diz mais respeito ao João? Fala mais. Ao João? É. Olha, todos os acordes, mas os acordes de tons maiores. Aí, compadre. Aí, agora. Aí, compadre, tá proseando o negócio. Tá proseando, compadre. Aí. Mas cadê a feição? Não, pera aí, compadre. Aí agora. Aí, deu a feição. Olha que feição, compadre. Que feição bonita. Mas, compadre, só tem uma rede aí só, compadre. Então, compadre, isso mesmo, nós entramos em rede. Mas pera aí que esse bicho faz milagre, hein? Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se tem um vale de riquezas, de gente, de crenças de todo lugar. É festa e alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo o futuro, criando a história do nosso lugar. Chão é fonte, terra encantada, e as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o chão caipira. Viu, compadre? Não é paia não, agora nós estamos entrando em rede. A neblina levantando do caminho, a curva e eu cumpro o destino que devo ter. E o povo que mora nesse vale não tem tempo pra chorar. Caminha como um rio, vai pro mar. E quando o dia amanhece, quase esquece de rezar. A luta é brava e não pode esperar. Gostar de terra molhada, do ribeirão de água. Muitos falam do João Rural como um culinarista, verdade, excelente culinarista. Muitos falam dele como um fotógrafo, excelente fotógrafo. Muitos falam dele como produtor do meio rural, como foi o grande assessor de imprensa, o grande produtor de feiras de várias edições aqui no Vale, como a Fapija. Ele fez tudo isso muito bem. Mas ele era um amante da cultura caipira, ele era um amante do folclore do Vale do Paraíba. E eu tive essa oportunidade de 82 até os últimos dias da vida dele estar perto disso. Então eu que já gostava, já tinha essa curiosidade musical com o Vale do Paraíba, e daqui do Vale, aqui é um celeiro de compositores bons, de músicos bons, músicos relevantes, né? Todos que estavam envolvidos com a cultura do Vale do Paraíba, de alguma forma estavam envolvidos com o João Rural. Uma sensação de inocência parece que vai lá. Lembro até da roseira que plantei no beira-rio. Lembro e da infinita vontade de chorar. Quando cai a tarde no vale, vale a vontade de sonhar. Eu conheci o João quando eu tinha, acho que uns 16 anos, quando a gente começou o Rio Acima. O João abriu as portas da casa dele pra gente e a gente foi se aproximando aos poucos também. A casa do João, que eu sempre falo, era o centro cultural da cidade, né? Lá não tinha porta, assim, a porta tinha porta, mas não tinha fechadura. A casa era aberta, todo mundo entrava. Então as pessoas, os amigos iam se aproximando. A coleção de discos maravilhosos que eu descobri, e onde tinha os discos eu estava atrás, porque a gente gostaria de ouvir esse material.
E aí eu sabia que eu me identificava com o João justamente por essa questão cultural. Ele pelo lado da fotografia, do jornalismo, e depois com esses discos todos que tinha na casa dele, eu me interessei bastante. Porque o gosto do João é fantástico, né? O João tinha os grandes discos de música popular, de pesquisa de música folclórica do Brasil, coleção Marcos Pereira, tinha música erudita lá, e enfim, o João tinha uma discoteca gigantesca, e todo mundo chegava e ligava a vitrola e eu começava a ouvir os discos e tudo. Podiam ver o João como sendo uma pessoa fechada, uma pessoa muitas vezes inacessível, porque era fotógrafo, tinha uma figura diferente, uma imagem diferente, era um cara que tinha morado em São Paulo, então as próprias pessoas da cidade talvez tivessem um receio de se aproximar do João. Mas quanto mais, né, eu fui conhecendo o João e a gente foi se aproximando, eu fui conhecendo o João, né, conhecendo aquela pessoa além daquela casca, né, aquela pessoa sensível. A partir daí, do movimento cultural da cidade, a gente bem próximo, na casa do João, junto com o Dimas, a gente resolveu então formar uma dupla, assim, de fazer música, e o João já na parte de divulgação. Daí foi um passo para a gente começar o Rio Acima, que nasceu dentro da casa do João, e aí a gente formou o Rio Acima, e o João já veio com a ideia também de fazer todo o trabalho de divulgação, fotografou, filmou, divulgou, e ajudou na produção inicial de todo o começo do Rio Acima, ajudou a formatar, inclusive, esse primeiro show. O trabalho que o João desenvolveu na área dele, e é o mesmo praticamente que a gente trabalhou na questão artística musical. Essa questão da identidade, essa questão de valorizar a nossa identidade, a nossa música, e o João no lado dele, o lado fotográfico, o lado da culinária, e a gente traduzindo isso na música. Então, quando o João incentivou a criação do Rio Acima, do Rio Acima, ele, assim, parece que ele já estava, assim, sabe, se projetando também, porque era um gosto dele. Ele tinha um prazer enorme de receber a gente na casa dele, da gente tocar, né, ensaiava todo dia. O João chegava, a gente já estava ensaiando, porque a gente ia antes para casa do João. O João às vezes estava em São José e vinha para Paraibuna, e a gente estava ensaiando. Ele chegava, fazia a comida dele, e eu continuava o trabalho dele, depois ele ia dormir, a gente ficava, quer dizer, não tinha assim cerimônia nenhuma, a gente era como se fosse da casa mesmo, né? E a minha pergunta é assim, o que fez o João, né, fazer todo esse trabalho e valorizar isso, que até hoje, certo, mesmo depois da sua morte, é importante para a cidade, essa questão da cultura, de valorização, porque o João não só valorizou o Rio Acima e essa música, o João valorizou tudo, de todos, todo mundo que tinha esse trabalho, um trabalho da culinária, o trabalho que a gente chama do patrimônio imaterial. Ele valorizou, me parece que nunca cobrou nada por isso, ele sempre se deu. Isso que mais assim, me emociona, né? De saber. As nossas ideias batiam bastante. Então, tanto o João gostava de conversar comigo sobre... Ô João, eu tô com uma ideia aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Quanto eu também gostava de conversar com ele, porque os nossos ideais eram os mesmos, né? As nossas ideias batiam muito. E eu fico feliz de ter conhecido o João. Claro que basicamente músico, eu já era músico e eu ia continuar sendo músico. Não sei se com essa intensidade, e não sei se seria sem talvez a companhia do João e o trabalho que o João desenvolveu, fosse formatar esse trabalho que é importante. A gente sabe da importância desse trabalho, não só para a gente, mas para Paraibuna,
o Vale do Paraíba e para o Brasil, porque o João, as informações que o João passava, porque o João em São Paulo, ele conheceu um monte de gente. O João frequentava o Fulô da Laranjeira, conheceu o Saulo Laranjeira, Elomar Figueiredo de Melo, todo aquele trabalho, conheceu o Belchior. Nós tivemos uma carga de informação, a gente era muito jovem, e eu acho que convivendo com o João, nós aceleramos o processo de amadurecimento, de conhecimento e tal, né? Para mim, Paraibuna, Paraty, Paraitinga, São Luís, viola morena, sorriso de algodão, carícias plenas, crispadas nos dedos das mãos, nos dedos das mãos, nas festas da região. Tudo que o João fez foi uma coisa que trouxe muita luz para muitas coisas, que assim, valorizou as cidades do Paraíba, as pequenas cidades, contou a história dessas pequenas cidades, dos personagens, das coisas que tinha em cada cidade dessa. Então foi mais uma coisa assim, das muitas que o João fez, e que para valorizar não só Paraibuna, porque ele ultrapassou as fronteiras de Paraibuna, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Chegou um momento que o João se tornou não o João rural de Paraibuna, mas o João rural do Vale do Paraíba. Com a chegada da represa aqui em Paraibuna, muito se perdeu. As pessoas foram tiradas do seu lugar de origem, e ele tinha essa preocupação de registrar. Um imenso espelho d'água que reflete o céu e a vegetação encanta quem observa a represa de Paraibuna. Um paredão fechou o rio Paraitinga, barrando o encontro com o rio Paraibuna, mudando o início do rio Paraíba. Bom, eu vim para Paraibuna em 1994, contratado pela Companhia Energética de São Paulo, a CESP, a usina de Paraibuna, onde eu vim atuar na área de meio ambiente. E o João Rural, conheci ele nessa época, por conta do interesse dele, como todo mundo aqui de Paraibuna também, da região, sobre as atividades que eram desenvolvidas lá. Coincidentemente, a gente se aproximou mais em 2003. Ele estava desenvolvendo o projeto Nascentes, buscando mais informações sobre as cabeceiras do Paraíba do Sul, as formações, a natureza, e a gente começou a desenvolver um trabalho em conjunto e ele acompanhar algumas atividades da CESP. Nesse momento, a gente também estava num projeto de busca de espécies ameaçadas de extinção, e conseguimos um lote de matrizes de surubim do Paraíba, uma espécie bastante ameaçada de extinção, que já não ocorria mais aqui. Na década de 50, 40, era um peixe comum aqui na região e tinha desaparecido por conta de todas as intervenções ambientais, por conta da represa, por tudo isso. E ele foi com a gente buscar esses exemplares, são 13 peixes adultos, perto de 3 rios, no Rio de Janeiro. E esses peixes estavam preparados para reprodução, e a gente automaticamente foi fazer a reprodução desses peixes. Isso deu certo. Essa foi a primeira desova do surubim do Paraíba, uma espécie ameaçada. E o João Rural conseguiu registrar todos esses momentos, desde a gente ter ido para o Rio de Janeiro, capturar esses exemplares, colocar numa caixa de transporte, trazer para cá para a estação da CESP. E ele estava na época testando uma câmera subaquática que ele tinha desenvolvido, e ele conseguiu capturar desde a fertilização, as primeiras divisões celulares, a formação dos primeiros peixinhos produzidos. Isso é um registro importantíssimo, para a história, para o acontecimento, para a ciência também, que a gente acabou divulgando isso em uma série de lugares. Tem uma publicação científica que relata esse primeiro evento de desova artificial de uma espécie ameaçada, que virou símbolo da região. E ele tinha muito conhecimento também sobre a flora, o uso daí misturava a questão ambiental com a questão de culinária. Isso aqui é o caruru, que é um alimento muito antigo, que hoje as pessoas não comem mais, Uhum. O caruru simplesmente tem o dobro de ferro da carne, tem o triplo de vitamina C da laranja e o dobro de cálcio do leite. Sei.
Só come a folha dele. Come a folha dele. Os usos, né, dos vegetais diferentes, dos vegetais tradicionais. O mangarito foi ele que falou pra gente da primeira vez, a gente escutou muito falar do mangarito. Isso aqui que é o mangarito? Esse é o mangarito. Não, mas ele é pequenininho, esse aqui tá Ele pequenininho. é bem pequeno, Normalmente no mercado, na verdade, é esse tamanho mesmo aqui, ó. No caso, esse aqui já é a mãe dele. O que é mãe? A mãe dele, quando planta esse pequeno, ele cresce, fica esse tamanho, fica depois os filhotinhos, fica tudo grudadinho dele do ladinho aqui, ó. Aí forma uma bola, então 1 quilo, 1,5 quilo. Sei. Aí você vai tirando os pequenininhos, fica esse aqui no meio. Fazendo os pratos com mangarito, né, uma pequena batatinha nativa também da Mata Atlântica. Quando está fazendo, o que eles faziam antigamente? Igual pinhão. Igual pinhão, colocava aqui na chapa. Ah, que legal, hein? Conversando, fazendo comida, tiram dali, tira a casquinha e vai comendo. Então ele tem sempre esse contato direto, né, com história e natureza, né, porque o tradicional sempre esteve mais ligado à natureza do que o que a gente faz hoje em dia, né, vivendo numa cidade cheia de concreto. Então ele trazia esse conhecimento para a vida dele, trazia o meio ambiente para os seus pratos e trazia a história para todo o seu conhecimento. Agora vamos começar a fazer os pastéis. Aqui é a banca do pastel de farinha de milho do Manezinho. Isso aqui tem mais de 120 anos. Pô, desde 1899 o Manezinho tá aí? Tá Pô, deve ser velho, hein? Meu nome é Terezinha Stabile, eu sou natural de Paraibuna, filha de Manuel e Maria das Dores Stabile. Ajudava os dois desde de pequenininha e estou até agora na luta. Isso só Deus que sabe o futuro, até quando eu vou continuar nessa luta aqui. Mas pretendo continuar muitos anos ainda, porque força e coragem eu tenho. Meu nome é Bernadette Stabile Valentim, filha de Maria das Dores Stabile e Manuel Stabile. Estou aqui com minha irmã há muito tempo e espero ficar também, se Deus quiser, há muitos anos. Tem pastelzinho aí? Sai para nós uns 2 pastel, 3. O recheio tradicional é o que ali? Tradicional é carne. É carne? Então 2 desse pra gente, por favor. É carne diferente. Carne diferente? É, cozida para depois moer. Lá. A gente lá em Minas tem umas cidades lá que tem um pastel de angu, mas não tem nada a ver não. Não, isso aqui não. Isso é uma massa diferente da farinha, né? Como é que é essa massa com polvilho. aqui? É de... É uma massa com farinha e polvilho. Olha só. Nossa, muito bom. O que a gente pesquisou, eu acho que isso veio da fogácia, do italiano. Italiano? Porque o Manezinho era filho italiano. Sei. Eu acho que como não tinha a farinha de trigo, ele passou a usar a farinha de milho. E o formato lembra o formato da fogaça. Era maior até, inclusive, quando ele vendia, era bem maior, né? Entendeu? Ô Silveira, e o recheio é muito gostoso, esse negócio de cozinhar a carne e depois moer, lembra um pouco aquele recheio de croquete, né? As coisas mais simples encantavam João, né? O que encantava João eram as coisas mais simples. E um outro aspecto que eu acho assim, extremamente importante nesse sentido é que o João valorizava as pessoas. Valorizava o simples, valorizava as pessoas simples. E trazia luz para essas pessoas, que eu acho importante, né? Muitas das coisas, muitas pessoas que se rebelaram aqui de Paraibuna, muitas das pessoas que conseguiram um espaço, né? Que hoje tem um espaço, foi graças a esse trabalho de João, que tinha um jornal, que destacava essas pessoas no jornal, que valorizava o que essas pessoas faziam, né? que mostrava para essas pessoas, dizia para elas, o que você faz é importante. Você não conheceu o João Brau? O João? João Brau. Demais? Quem era ele para você? Ele não saía daqui de casa quase toda Grande amigo nosso, grande amigo. Divulgava muito o nosso pastel. Por onde ele andava, falava do nosso pastel. Ele chegava aqui, ficava bravo com nós. Vocês têm que subir, tem que dar valor. Tudo manual, tudo muito trabalhoso. Vocês ficam vendendo esse preço, precisa subir. Ele sempre
em cima Ele da que gente. mais divulgava as coisas de Paraibuna, o pastel estava no meio. Podia ser qualquer coisa. Era pastelzinho, bonezinho. O pessoal chegava aqui, o João Rural falou para mim do pastel, nós vamos experimentar. Gente de longe, de longe. Senti muito a morte dele. Conheci o João Rural, foi na época da faculdade de turismo, quando eu fui fazer o TCC sobre festas religiosas. Era sempre a nossa fonte de informação. A partir desse TCC, eu fui convidada para dar aula nas oficinas de turismo e a gente criou um roteiro lá para o Vale da Fartura, que era um roteiro voltado para a comida caipira e outro roteiro voltado também para a questão das frutas nativas. E o nosso material todo das aulas era baseado no que o João construiu ao longo dos anos. O Instituto Fauser proporcionou, através do João Rural, apresentar para os jovens de Paraibuna toda a história, mas com peso de estudo, baseado em fotos, em relatos. O material do João era a base da nossa oficina e a base desse roteiro que funciona há mais de 10 anos. Hoje a gente apresenta esse roteiro para agências de turismo, para o SESC, mas a nossa fonte literária toda foi o João Rural. Ô pessoal, as páginas estão prontas. Aí é motivo de comemorar, né? Comemora aí. É isso. Muito bom. Ficou bem bacana. E acho interessante no visual da capa, né? O Martim em cima, ele não está como ele está representado no símbolo oficial, né, do brasão de Paraibuna. Sim. Ele está aqui uma figura mais animada e tal, até porque a ideia inicial era o Martim Pescador ser o protagonista, né? Porque ele tem um simbolismo no brasão que na ciência heráldica, né, nada fica acima da coroa, porque o brasão tem esse símbolo também do império, do rei, né? Só que no brasão de Paraibuna fizeram com o Martim Pescador acima dele. Né? Sim. E o que você achou do João Rural? Ficou parecido? Então, é a cara do João Rural, né? A sobrancelha, ela dá muito essa característica dele, assim, mas a sobrancelha dele não era tão inteira. Só que também ela dava uma cara meio sempre de carrancudo. Eu acho que para ser um gibi para criança, acho que ficou, nossa, ficou muito massa. Expressivo, né? Ficou bem. Então, e ficou legal a gente ter mudado o protagonismo, né? Que a ideia inicial era o Martim Pescador ser o protagonista, como a gente tinha pensado. Bem, assim, a lembrança mais antiga que eu tenho do meu tio, nós moramos, né, na minha infância, um pedaço no Amazonas, depois em Minas. Em 86, quando eu tinha uns 6 anos de idade, nós íamos morar em São José dos Campos. Então eu lembro dele levar para mim, no meu aniversário, ele me dava jornal de presente. E às vezes ele me dava 2 cópias do mesmo jornal, acho que ele estava trabalhando no Vale Paraibano. E eu adorava aquele presente. Às vezes ele levava a revista Veja, eu ficava lendo no quarto escondido, né, à noite, ao invés de estar dormindo. Mas daí, a partir assim, de 88, 89, ali com 9, 10 anos, ele já começou a passar trabalho para eu fazer, né? Os tamoios, eles são um grupo de resistência, tanto que a palavra tamoio significa avô, que quer dizer que são as pessoas mais sábias, né? São os mais sábios de cada um desses grupos indígenas que se juntaram para poder guerrear e para poder... Guerrear não, para poder, sim, resistir, né? Tentar resistir a essa colonização. Aí a gente fez até uma referência, uma imagem que tem o bandeirante Martim Corrêa de Sá, né? Que está ali sobre a igreja, né? Até a gente trabalha um pouco com... Aqui, né? Tá só os traços, mas a ideia que a gente trabalhou no final é a cor azul, né? Para contrastar com o vermelho, né? Até porque assim, o bandeirante na torre, ele tá na torre da igreja, isso, né? Sim. Ele tá ali como um símbolo de orgulho da cidade. Isso. Ele não vai morrer aqui, porque a memória dele, o registro que ele fez da cultura, toda essa dedicação pela população e pela cultura e pela tradição, ela vai se manter. Daí dessa relação que eu tenho, né, com o meu tio, uma coisa que eu aprendi com ele é fazer as coisas, né? Você tem que realizar do jeito que tem, com os recursos que tem, você tem que realizar seus projetos, e é isso que eu trouxe para os meus próprios projetos pessoais, porque durante esse tempo que eu fiz a faculdade de Direito e passei no concurso público, eu me afastei de qualquer produção cultural e tal, e a produção artística, né? Eu sempre gostei de história em quadrinhos, e meu sonho de infância era trabalhar com história em quadrinhos.
Essa é a paçoca de Paraibuna, um resgate da roça, adoçado com rapadura. Tá certo? Dessa roça todo amor vai se espalhar, e no pouso da viola a modinha vai se cantar. Veja brilho, beija a flor, sinta o cheiro do jasmim, um passeio de carroça e o sereno no capim, e a alegria da manhã, coisa toda sem fim. É rosa de quintal, um passarinho cantador, da janela lateral a paisagem do amor, e no bojo da viola a modinha do cantador. A noite inteira, meu bem, o dia vem chegando e a festa não quer acabar. Deus foi quem nos fez a casa mais bonita, pra fazer feliz tudo que nela habita. O planeta Terra é nossa morada, de jeito nenhum pode ser maltratada. Quando é dia de festa tem batuque e viola, meu bem, roda saia na dança querendo me namorar. Quando é dia de festa tem rastapé noite inteira, meu bem, o dia vem chegando e a festa não quer acabar. Quando é dia de festa tem batuque e viola, meu bem, roda saia na dança querendo me namorar. Quando é dia de festa tem rastapé noite inteira, meu bem, o dia vem chegando e a festa não quer acabar. Eita vida boa, é a vida na roça. 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 Eita vida boa.